Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João Vitor, eu sou especialista em canais aqui dentro da Baikar. Esse cara aqui do meu lado é o Milton, nosso CEO. Consegui um tempinho com ele nessa agenda super corrida. A gente vai falar sobre um release, sobre um review do que aconteceu no primeiro semestre de 2024 na assinatura, no mercado de assinatura, e também falar sobre algumas tendências. Então bora para esse papo que vai ser muito massa. Fala pessoal, meu nome é Milton, eu sou um dos fundadores aqui da Baikar. E minha ideia hoje, nesse papo com o João Vitor aqui, é fazer com que você entenda mais sobre o que tem acontecido no setor de assinatura de carro, agora em 2024, e te gere várias ideias e insights aí, para quem sabe você ser um cliente nosso no futuro. Bora lá? A gente veio de 2023 com bastante expectativa no mercado, seja para buy ou seja para o mercado de assinatura. Como é que você se planejou para 2024, ou como é que a buy se planejou para 2024? O que você esperava? E na realidade, do que você esperava, a gente continua fazendo e o mercado ele continua aquecido como estava? Ou tiveram alguns percalços no caminho? Dá para a gente contar um pouquinho sobre isso? Dá sim, João. Cara, é doido pensar assim, porque a gente finalizou o ano com uma perspectiva super positiva para 2024, tanto para a Baikar quanto para o mercado de maneira geral, que a gente viu ali recordes atrás de recordes de vendas de diversas locadoras, os nossos próprios recordes também, né? E aí janeiro começou bombástico, assim, um mês muito bacana para a gente e para as locadoras de maneira geral. Só que eu fui percebendo ao longo do ano que a estratégia das próprias locadoras deram uma mudada, né? Tá. A gente foi percebendo que depois do segundo trimestre de 2023, de maneira geral, houve uma aprovação no crédito mais alto, né? As locadoras começaram a afrouxar um pouco os critérios de aprovação, buscando trazer clientes que anteriormente seriam reprovados. Isso Então, basicamente mudou na regra de aprovação desse cliente, aprovação no crédito, no caso. Isso refletiu num aumento grande, tanto que, se a gente for olhar o terceiro trimestre do 2023, foi uma aprovação de 33%, Tá. no quarto trimestre foi para 39%, e no primeiro trimestre desse ano, essa aprovação chegou a quase 54%. Então Bem foi mais uma alto. tendência constante, assim, de alta. E aí, do segundo trimestre para frente, a gente começou a perceber uma mudança, Movimento contrário? voltando para uma aprovação mais baixa, porque talvez o maior percalço das locadoras nesse ano tenha sido a inadimplência. Tá. E aí fizeram dois movimentos simultâneos que talvez não tenha sido tão legal, que foi ter afrouxado o crédito para aprovar clientes que anteriormente não seriam aprovados, né, como eu comentei, só que também incluíram outras formas de pagamento. Por exemplo, boleto e Pix. Tá bom. Então você passou a trazer um cara que você não traria e deu uma opção de pagar que não é o que você está acostumado a fazer. E aí na questão do boleto e do Pix, por que é, vamos dizer, pior para a locadora para controlar esse tipo de pagamento? Por que a inadimplência acaba sendo maior nessa forma de pagamento, na real? É por não ter um controle em específico? É contra-intuitivo pensar assim, mas no final do dia, eu acho que é muito por conta de organização. Porque quando você coloca no cartão de crédito, cara, virou Vai o debitar. dia, vai debitar, normal, e você não precisa ter o esforço de pagar, digamos assim. Abre o aplicativo, gera o boleto, abre o aplicativo do banco. Às vezes você esquece de ver ou você não recebe por algum motivo, algum tipo de erro sistêmico que pode acontecer, não é normal. Ou às vezes você não está com dinheiro na hora para pagar, sendo que o cartão de crédito você não precisa estar com dinheiro na conta, né? Você pode usar o limite que você tem no seu cartão. Perfeito. Então é mais simples para o cliente pagar no cartão, até gera milhas, e para a locadora gera um risco menor, porque o cara não precisa ser lembrado. Se ele tiver limite, ele já paga. Então a gente percebeu que com a vinda dessas outras formas de pagamento, começou a aumentar a inadimplência. Só que as locadoras entenderam que a inadimplência não veio só por conta da forma de pagamento nova, né? Mas também por ter aprovado outros clientes. E elas voltaram a reduzir, né, a ser um pouco mais exigente na aprovação do crédito, e até algumas tiraram essas novas formas de pagamento e voltaram ao que a gente tinha no final do ano passado. Então, e você acha que elas são um pouco mais contidas? Esse caso da inadimplência, ele foi o case do primeiro semestre assim que mais bateu na conta ali das locadoras, do tipo, vamos tirar essa galera represada, quer dizer, vamos trazer essa galera represada, e aí depois a questão da inadimplência, ele foi de fato o maior case assim, ou teve algum outro acontecimento desse primeiro semestre? São dois pontos, né? Esse com certeza foi o maior. Que mexe aqui, né? Que mexe no bolso, e a gente sente isso aqui como parceiro das locadoras também, né? Direto eles vêm questionar pra gente, falar e pedir ajuda para conseguir contactar o cliente para de fato ele fazer o pagamento. E uma outra mudança que eu vi também para esse começo de ano foi que a maioria das locadoras tinha um foco muito maior para planos de 48 meses, 36 meses, um contrato mais longo. Perfeito.
E algumas optaram por incentivar o cliente a pegar um contrato mais curto, de 24 ou até 12 meses em alguns cenários. Então não era algo que a gente via sendo praticado ano passado, e eu vi isso acontecendo em alguns meses esse ano. Então, Os incentivos ficam mais para os planos não tão curtos como os de 12, mas entre 12 e entre 24 e 36, é isso? Tiramos aquela coisa do o contrato mais longo é normalmente o de mensalidade mais barata, é isso? mais ou menos. Tem locadoras que permanecem a mesma estratégia, não tiveram Tá. mudanças, só que tiveram algumas que estão, para carros específicos, para modelos específicos, estão colocando um incentivo maior para um contrato de 24 meses Tá. ou para 12 em alguns cenários. Ah, Mas legal. isso aí também depende muito da depreciação do carro. Às vezes é aquele carro que vende muito no primeiro ano dele, mas depois de 3 anos ele não tem mais um poder de venda tão forte quanto teria. Então, não é uma decisão leviana, eu acho, da parte das locadoras. Só que é uma coisa que a gente não via. A Baicar está no mercado há 3 anos, eu trabalho com isso já fazem 5 anos quase, e não é uma mudança que eu previa, assim, eu imaginava que o incentivo ia ser cada vez mais longo prazo, porque a gente vê bastante que o cara, o cliente, na hora que vai devolver o carro, ele se permanece como um cliente de assinatura, Tá. só que normalmente ele não assina com a mesma locadora. Troca. Ele troca para uma outra. Então, Mas você acha que é por conta de um teste? condição. Entendi. Às vezes, no momento que venceu o contrato dele lá, outra São 3 anos locadora tem... depois, 4 anos depois, mudou muita coisa. Então, se o cliente tiver algum tipo de problema na experiência, com certeza ele vai querer mudar. Mas às vezes ele não teve problema nenhum, mas o preço está muito mais barato na locadora A do que na B, é o mesmo Perfeito. carro, e ele opta por mudar. Continuando na Buy, né, que a gente traz essa opção para ele, mas ele opta por fazer essa mudança. E as locadoras, já sabendo desse histórico, elas tendem a incentivar, né, tendiam a incentivar um contrato mais longo, sabendo que esse cara, no final, tende a não permanecer. Deixa eu manter ele aqui o máximo que eu posso, Tá. contratualmente falando. E é uma mudança nova, assim, que eu não imaginava que isso fosse acontecer, não por agora. E agora, tipo, conhecendo você, esses percalços, você enxerga como desafios e pedras no meio do caminho ou você enxerga como oportunidade de mudança? Como que você vê isso tudo? Não, oportunidade total, assim. A questão da inadimplência é uma dor que a gente está tentando ajudar as locadoras, mas não está 100% conosco, porque quem faz a própria aprovação do cliente é a locadora, então a gente não tem nenhum tipo de interferência nisso. Eu vejo que elas podem melhorar esse aspecto, né? Trazendo outras soluções, por exemplo, o mercado imobiliário ele é muito já consolidado, respaldado. E quando você vai alugar uma casa, normalmente você tem um fiador. Se você não tem um Tá. fiador, você dá um calção ou você faz um seguro-fiança antes de pegar a casa, justamente para a imobiliária ali, para o proprietário da casa, ter uma garantia Um que respaldo, vamos dizer assim. você vai pagar, e se você não pagar, ele tem de onde recuperar esse dinheiro. As locadoras não estão indo muito nesse caminho. Então, eu não faria isso de mudar e dificultar mais o crédito ou tirar uma forma de pagamento tipo Pix ou boleto, que é tão acessível para a maioria, que as pessoas buscam muito isso. Para os casos de que a gente tem um cliente um pouquinho maior risco para a locadora, traz uma outra solução, traz a possibilidade de antecipar e dar um calção, Tá. ou de pagar um seguro-fiança, que caso você tenha alguma eventualidade durante o contrato, que isso pode acontecer no Brasil, né? Dado os empecilhos que a gente tem no dia a dia, que traga segurança para a locadora e traga a possibilidade de uma pessoa assinar um carro. Porque quanto mais a gente dificulta, mais a gente restringe o mercado, que é uma solução tão bacana, a algumas pessoas. Então, eu não iria nessa linha de restringir, eu iria de como consigo ter outras soluções, por exemplo, em mercados semelhantes do aluguel, que seria aplicado para assinatura também, hoje elas não usam. Então, acho que essa frente é na inadimplência. E em relação ao contrato mais curto, eu vejo muito como oportunidade, porque a grande maioria dos nossos assinantes são assinantes de primeira viagem. É alguém que não tinha assinado um carro antes e está pensando em assinar pela primeira vez. Dá para ele testar em contratos mais curtos, em períodos menores. Exato. E é ainda uma novidade que muitos têm uma certa oposição ou ali receio de pegar um contrato por 48 meses, 36 meses e vir acontecer alguma coisa ao longo do contrato. Já quando você olha para um contrato de 12 a 24, você consegue ter uma previsibilidade um pouco maior, né? Então eu vejo que quando as locadoras fazem isso, elas acabam incentivando um cliente que está começando agora a assinar um carro. Legal. E facilita. Então eu acho que isso facilita. Dá poder para tem outras mais pessoas clientes, testarem o modelo e ver se aquilo faz sentido para E elas. tem inúmeros clientes que falam, nossa, eu queria muito essa condição aqui, mas eu não quero ficar tanto tempo com o carro. Se tivesse 12 meses eu assinaria, se tivesse 24 eu assinaria. Então, para esse público, agora é a hora de assinar um carro. Legal. Não faz sei se vai sentido para permanecer essa por galera. muito tempo, mas agora faria sentido para essa galera. Tá. E para aquele cliente que não se opõe em ficar 48 meses com o carro,
também não teria problema ficar 24, Uhum. dado que ele vai querer assinar no futuro. Vai assinar mais Então, eu uma acho vez. que agrada gregos e troianos, assim, eu acho Tá. legal essa solução. E aí, pegando esse gancho, você comentou sobre as pessoas que estão assinando e as que podem vir a assinar. Quem que é essa pessoa hoje? Porque eu tenho pra mim que não é pra todo mundo. E beleza, nada é pra Definitivamente todo não é. mundo, né? Mas quem que é hoje? Com quem que a gente está falando? Não necessariamente só da Buy, mas no carro por assinatura. Pra quem que ele é hoje, assim? Na verdade, a assinatura de carro é justamente para aquela pessoa que, antes de mais nada, precisa de um carro, né? Legal. Porque eu vejo muita Ela não gente... acorda desejando assinatura, né? Ela deseja o carro, né? Exato, a assinatura Legal. é só um modelo mais viável para isso. Legal. Mas muita gente me questiona, nossa, Milton, mas pagar 1.800, 2.000, 3.000 reais numa assinatura de carro é muito caro. De fato, não é barato. Só que ter um carro não é barato, né? Você usufruir de um carro não é barato. Comprar ele também não é barato. Você vai pagar seguro, manutenção, documentação, a própria depreciação do carro que acontece ano a ano, você queira ou você não queira. Então não é barato, só que muita gente não coloca isso na ponta do lápis. Legal. Então a assinatura é uma solução, assim como o financiamento é, assim como o consórcio é, a assinatura é uma solução para a pessoa que busca ter esse carro de uma maneira mais acessível, né, mais em conta, financeiramente Legal. falando, e que é muito mais cômoda do que Tá. as outras alternativas. E é mais cômodo por conta do quê, assim? O que que você enxerga? É tipo o fato de eu olho assim e vejo, putz, eu pago absolutamente tudo numa única mensalidade. Pra mim parece cômodo. Porque senão eu tenho que pagar várias coisas, são vários boletos ou várias coisas consumir no meu cartão. É isso a questão da comodidade ou o que mais? É um ponto, sim. Legal. Mas, por exemplo, quando você pensa numa outra solução para você ter um carro, né? Acesso a um carro, que é o financiamento, uma compra à vista, um consórcio. Você tem acesso ao dinheiro. Só que depois você vai ter que fazer gestão desse carro. Total. Vai ter que ter despachante para pagar a documentação. Você vai ter que arrumar uma seguradora ou um corretor para fazer seu seguro todo santo ano. Se você tiver problema de manutenção, você vai ter que achar um mecânico, uma oficina de confiança, que é difícil de achar hoje em dia. Sem dúvida. Se você tiver multa, você vai ter que fazer gestão dessa multa, de pagar ela e tudo mais, no tempo certo. Quando você terceiriza isso para alguém que já tem experiência, né? Faz para muitos carros, né? E não para um Exato, único. é o negócio da empresa fazer isso. Você tira essa parte mais burocrática e chata, que é de você ter um carro no Brasil, e foca mais na parte legal, que é dirigir o carro, tá com o carro novinho ali, se deu problema, você levanta a mão, fala com o nosso time de atendimento e a gente já direciona para uma oficina para reparar o carro, sem você se preocupar em qual vai ser, se ela é de confiança ou não, porque a gente já fez esse trabalho por você. Manutenção, documentação, seguro, você não precisa pagar por fora, você só paga a mensalidade. Então, por dia a dia hoje que é corrido, cada vez a gente quer as coisas mais rápido. Menos tempo a gente tem para fazer aquilo que a gente quer, né? Exato, e quer ter mais conforto, mais tranquilidade, a assinatura traz isso que financiamento não traz, consórcio não traz e a compra à vista também não. Vamos fazer a assinatura para você aproveitar de fato a parte boa de andar de carro, né? Que não é ter que cuidar de tudo isso que você está comentando. Só que além disso, né, que você tinha me perguntado para quem é a assinatura, não é só para pessoa que precisa de um carro, né, mas principalmente para ela, mas também é para pessoa, por exemplo, que gosta de trocar de bem com constância. Então, eu vou dar meu exemplo. A cada 2, 3 anos eu mudo de casa. Não porque eu não gosto daquela casa, porque eu enjoo também. Experimentar uma coisa diferente. Uma coisa melhor, uma região melhor, ter contato com outras coisas. Então, tem muita gente assim como eu, que faço isso para carro e para casa, gosta de fazer para carro também. Tá. Estou com o carro agora, daqui 2 anos tem uma tecnologia nova, o carro tem algo que não tinha anteriormente, eu gosto de mudar. E você mudar com frequência assim, a assinatura é uma baita solução. Os carros cada vez mais econômicos também, né? Econômicos. Então, cada vez que você atualiza os veículos, eles vêm com uma tecnologia diferente, com menor emissão de poluente, com certeza. consequentemente menos consumo de combustível. Até a questão do SUV agora, que é um dos carros que a gente mais assina, que antes ele era gastão, né, digamos assim, e agora tem SUVs que são mais econômicas do que carros econômicos. Então é até um pouco complicado usar o termo econômico, porque o econômico é o valor do carro, mas não quanto ele... Não do quanto ele consome de combustível, porque tá muito parelho, assim, carros híbridos agora, elétricos chegando. Então, essa ponto de você mudar de carro com frequência é legal, porque se você tivesse esse carro, você teria que vender ele, quitar financiamento, pagar a documentação e tudo mais, conseguir vender esse carro, que é um pouco complicado vender hoje em dia, tanto que o mercado de seminovos está um pouco travado ao longo de 2024. Na assinatura você se preocupa com isso. Então, você que gosta de mudar de carro com frequência, a assinatura é uma opção legal. Aí, Milton, uma coisa que a gente sabe, segundo semestre, começam os modelos 2025.
Eu queria entender o que tem de tendência na tua cabeça aí, que vem de carros 2025 para agora, que vão entrar agora, se tem algum modelo que te chama atenção, alguma coisa assim, e entender também se existe um yield mais favorável aí na nossa projeção para o segundo semestre, né? Então, depois a gente fala um pouquinho sobre yield para a galera, mas entender quais são primeiro esses carros que te chamam atenção, se é que vem, ou vão continuar sendo 2024 ainda. Não, legal. A gente já vê mudança, né, nesse meio do ano. Tanto que, por exemplo, a T-Cross teve uma mudança sutil ali no design dela e a gente já está trabalhando com a assinatura de T-Cross modelo 24 e 25. Quem assina T-Cross hoje, então, provavelmente vai receber o modelo em 25. A não ser que você pegue uma de estoque ali que sobrou de alguma locadora, deveria vir 24 majoritariamente 25. Então já é uma tendência bacana. Legal. Um outro carro que foi o mais queridinho do momento aí, tanto para assinatura quanto para o varejo de maneira geral, que foi o Kicks, o carro mais vendido do semestre. Assinamos um SUV, o Kicks da Nissan pra caramba. Kicks, e aí deu uma parada, né? Então, eu vou explicar até por porquê isso aconteceu. Mas foi um carro que roubou a cena da estrada, que estava há anos sendo top 1 ali de vendas e tudo mais. Perfeito. Então, o Kicks veio forte, só que ele vai ter uma repaginada, né? Vai ter uma mudança de facelift agora para a versão 25, que lança provavelmente nos próximos meses, que essa é a projeção. E aí, como que a Nissan está fazendo essa mudança, ela tem parado de produzir esse Kicks, tanto que foi uma surpresa positiva para ela em termos de venda, e tem focado em passar a produzir o novo. Então, as locadoras estão deixando de assinar essa versão, digamos que antiga do Kicks, para em breve começar a trabalhar essa versão nova. Tá bem bacana, bem bonita. Não sei se vai ser tão bem vantajoso assim, tão interessante quanto o Kicks antigo, porque era um custo-benefício sensacional. Mas eu acredito que vai ser uma opção bem interessante para o futuro também. E um outro carro que tem chamado a atenção nossa e muitas pessoas têm nos questionado, que é o 2008, que é um Peugeot novo, que ele tá bem bonito, bem bacana. E a Peugeot teve uma aceitação muito boa nos últimos anos no mercado brasileiro com o Peugeot 208 novo, né? Que lançaram várias versões e foi um dos carros bem... Ficou super bonitinho. Ficou bem bonito. É um custo-benefício excelente. Inclusive, eu optei por assinar um também um tempo atrás. E a Peugeot ficou carecendo, né, de uma outra versão para o cara que não quer, né? Para a pessoa que não quer um hatch, já um SUV, um sedã e tudo. Então esse 2008 ele já existia, mas ele foi repaginado agora e veio para bater de frente com força, com um T-Cross, com Nivus, com Fastback, com outros modelos. Então eu acho que vai ser uma tendência bem legal também para esse ano. E não podemos esquecer dos híbridos elétricos, né? Perfeito. A BYD, cada mês que passa, lança um carro novo. Lança um carro diferente, então, tá ganhando espaço e cada vez tende a ser mais interessante, né? Essa assinatura dos carros elétricos e híbridos. Não é porque não seja hoje, é porque, como ainda é uma novidade para todo mundo, a gente não sabe dizer qual que é o valor de revenda desses carros depois. Então, as locadoras acabam deixando as condições, assim, um pouco fora de mão. Tá. Um pouco que a gente cara não consegue demais. prever o quanto que eu consigo recuperar desse dinheiro depois. Exatamente. Tá. Então, assim, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, elas consideravam basicamente que esses carros não iam ser vendidos. Então, impactava na mensalidade ser elevadíssimo. Era muito mais alto. E estão revendo isso semestre a semestre, tanto que hoje a gente tem já o BYD Dolphin Mini a R$3.000, tem o Dolphin Plus já a R$3.900, R$4.000, alguns outros modelos que estão ficando mais acessíveis, o próprio Raval também está na faixa dos R$5.000. E eu vejo que pelo valor de mercado deles, né, que não é tão diferente assim de um SUV normal, tende a ir caindo com o tempo, assim, conforme a gente for ganhando experiência e as locadoras forem vendo que de fato dá para vender um carro seminovo, elétrico, híbrido e tudo mais. Então eu acho que vai ser uma tendência interessante para o segundo semestre também, muito melhor do que tem sido no ano passado. Então eu vejo que os principais pontos aí seria esses 3 carros, né? A T-Cross, que é um carro que tem uma aceitação muito bacana e já mudou, o Kicks, que está para mudar agora, o do 2008 que está chegando e os carros elétricos e híbridos de maneira geral, principalmente da BYD. Legal. E aí, sobre a questão do yield, dá para dar uma explicada meio que por cima para a galera, o pessoal, os analíticos de plantão, igual o Milton falou, e se a gente tem uma tendência de yield um pouquinho mais favorável, vocês vão entender um pouco dessa relação depois que o Milton der uma pincelada no assunto sobre isso. Legal, João. Yield é uma coisa que eu gosto muito de falar até para o nosso time comercial. Yield nada mais é do que a gente dividir o valor que você vai pagar de mensalidade por algo pelo valor do ativo.
Tá? É Então, tipo o valor da FIP desse carro ou não? é o valor de mercado desse carro. Legal. Se você for comprar ele zero, né? Claro. Então, vamos supor que você pegue um carro que custa 100 mil reais. O que é praticado no mercado hoje é mais ou menos um yield de 2,2% a 2,5% do valor do carro. Então, um carro de 100 mil reais deveria custar algo em torno de 2.200 a 2.500 reais. Abaixo disso, abaixo de 2%, é uma condição bem interessante. Um yield bem favorável, vamos dizer assim. Normalmente não é uma condição que ela dura muito tempo. E acima de 2,5 já é um yield um pouco Puxado, fora da vamos casinha. Para carros premium, né, carros executivos, principalmente de marcas importadas, esse yield costuma ser acima de 3%, já é característico há muito tempo. Mas para marcas que são mais do nosso dia a dia, costuma ser algo em torno de 2 a 2,5%. Então, eu não vejo uma mudança grande de yield, não. A gente tem percebido que está mais ou menos na mesma linha. Só que é o que a gente tinha antes de uma mensalidade que era mais barata para um plano de 48 meses. Para alguns casos, está sendo mais barato para um plano de 12 ou 24. Perfeito. Então, não tem uma mudança de yield necessariamente, mas tem uma mudança de quanto que você vai precisar despender ao longo do contrato para ter acesso a esse mesmo carro. E agora falando um pouquinho sobre Baicar em si. A gente se comporta como plataforma, ou seja, você consegue fazer um único cadastro e a gente vai atrás das suas aprovações no crédito, né? Legal. Como é que a gente chegou até aqui, Milton? O que a gente fez de movimento lá atrás para a gente chegar onde a gente está como a maior plataforma do Brasil? Legal, João. Antes de mais nada, a gente sempre focou em ter parceria com os melhores. Legal. Então, no começo, quando eu saí da Unidas, eu trabalhava lá, eu foquei em fazer parceria com as principais locadoras que fossem dar um respaldo para o cliente, porque no final do dia é o que eu falei bastante para você. O cliente busca por comodidade. Então, se for para vender uma dor de cabeça, um problema para ele de 36 meses, 48 meses é um caso, não faz sentido. Então, a gente sempre foi muito atento a isso. E conforme foi passando o tempo, mais locadoras foram se provando e a gente foi experimentando isso e trazendo mais opções para o nosso portfólio. Hoje a gente conta com mais de 10 locadoras no nosso portfólio e basicamente todas elas a gente tem carro assinado ou já teve em algum momento. Porque a gente, antes de mais nada, é cliente das próprias locadoras para nos certificarmos que se o João assinar um carro em tal locadora, ele não vai ter um problema depois. Porque eu sei que esse problema vai vir para a Baicar também e a gente não quer isso. Então, ao longo desses 3 anos, a gente foi testando muita coisa, aprendendo muita coisa e ouvindo muito cliente, principalmente. Então, já aconteceu de uma locadora que a gente tinha parceria, a gente encerrar a parceria com ela porque era nos vendido uma coisa e quando o cliente recebeu o carro, não era a experiência que gostaria que ele tivesse. O serviço prestado não tinha a ver com aquilo que era dito na hora da venda, vamos dizer assim. Exato, não faz sentido. E por mais que nós tentamos e fazemos o nosso melhor para fazer com que a experiência desse cliente seja muito boa e favorável, né, positiva, a gente depende muito do respaldo da própria locadora. Existe um limite entre o que a gente pode fazer como plataforma e o que a locadora tem que fazer como a prestadora do serviço em si. Exato. Tá. E assim, problemas acontecem e vão acontecer sempre. Ainda mais quando a gente fala que tem hoje quase 200 mil assinantes no Brasil. Meu ponto é, como que a locadora reage quando tem um problema? Tem algumas que são super proativas e dispostas a resolver isso. Tem algumas que são um pouco mais engessadas e mais difíceis a gente ter uma solução. Então a gente foi focando com o passar do tempo em tirar e não ter relação com essas locadoras que têm uma prestação de serviço que não é tão interessante assim. Pelo menos eu não vejo que é para os nossos clientes, eu não recomendaria para os meus amigos, para os meus familiares. E focando nas locadoras que dão um respaldo maior para a gente. Isso foi posicionando a gente cada vez melhor em termos de credibilidade, né? E, além disso, a gente tem uma legião de clientes, de quase 4 mil clientes que endossam bastante, comentam super bem da Bai e fazem com que a gente seja a empresa que a gente é hoje, né? Em termos de confiança, de credibilidade e principalmente de posicionamento. Porque no final do dia, eu quero que as pessoas que assinem com a Baicar não assinem um carro ou uma vez, assinem daqui para frente. Legal. Porque eu tenho certeza que quem assinar um carro e tiver com uma locadora que presta um bom serviço, se estiver com a gente, vai querer assinar carros por muito tempo. Legal. Vira como se fosse uma chave que vira na cabeça da Eu pessoa. conheço pouquíssimas pessoas que assinaram um carro e depois voltaram para o modelo convencional. Assim como você comentou, depois que eu comecei a andar de SUV, eu não queria andar mais de econômico. Depois que você começa a assinar um carro, você não quer mais comprar. É uma chavinha que vira. Legal. Então, eu acredito muito nisso e eu tenho me dedicado, não só eu, quanto o time da Bai todo, para a gente cada vez conseguir alcançar mais pessoas e trazer essa possibilidade para mais gente. E quando eu comecei, uma curiosidade aqui agora, e é quase particular essa pergunta na realidade. Quando eu comecei a trabalhar com a Bai,
eu via que alguns processos eram muito manuais, muito engessados, e eu via que em outros setores a gente tinha tipo tecnologia, uso de tecnologia. Só que não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um setor de tecnologia super massa aqui dentro e que a gente testa algumas coisas. Eu queria entender de você se inovação e tecnologia elas fazem parte do DNA da Bai e como que isso pode ajudar no dia a dia para o cliente ter acesso mais rápido, por exemplo, para um futuro cliente ter acesso mais rápido, ser atendido mais rápido, conseguir ter a aprovação no crédito dele mais rápido, ter um CS ou um pós-venda um pouquinho mais rápido. Existe isso dentro da Bai hoje ou não? Total, João. É um ponto que eu vejo que a tecnologia é muito um catalisador, né? Um propulsor para a gente conseguir fazer mais e melhor. E é uma carência que a maioria das locadoras tem, inclusive locadoras gigantes, de usar a tecnologia de maneira a favorecer não só o próprio time, mas principalmente o cliente, né? Então a gente tem buscado isso, é uma busca constante da Baicar, tanto que desde o day one, assim, desde o primeiro dia da Baicar, a gente sempre teve um time interno de tecnologia para fazer nossos sites, para fazer nossos sistemas, e para ir cada vez mais identificando oportunidades para melhorar a experiência dos nossos clientes e dos nossos colaboradores também, né? Então, um exemplo legal disso hoje é que a gente notou que o nosso cliente, ele quer ter comodidade, ele é muito sensível ao tempo. Ele quer ser atendido rápido, ele quer ter uma informação o mais rápido possível e ter o máximo de informação para tomar a decisão dele de assinar um carro com a gente, né? Então, a gente desenvolveu, ali estamos bem vanguardistas em relação a isso, uma inteligência artificial para atender esse cliente o mais rápido possível quando uma pessoa não pode atender. Então, por mais que a gente tenha um time comercial bem grande, a gente não consegue trabalhar de madrugada, de domingo, à noite. Tá. E tem cliente que vai conseguir ter o tempo disponível de olhar a questão da assinatura só fora do horário de expediente, horário comercial. E essa pessoa deveria ser tão bem atendida quanto alguém que vai falar com um vendedor nosso no horário comercial. Perfeito. Então, a nossa inteligência artificial, que a gente chama carinhosamente de Thiago, faz isso. Conversa com uma pessoa independente do horário, em qualquer momento, para fazer uma triagem, um primeiro atendimento e já entender, ajudar a pessoa a identificar se a assinatura é uma opção válida para ela. E fazendo sentido, aí sim, num horário que a gente tem pessoas trabalhando, a gente combina para conversar e explorar e apresentar as principais opções que a gente encontrou no mercado para esse potencial cliente nosso. Então eu vejo que é um dos exemplos de tecnologia que podem ser muito transformacionais assim na experiência dos nossos clientes e também no nosso próprio time comercial, que a gente fala com cada vez pessoas mais interessadas em assinar um carro com a gente. Maneiraço. Cara, obrigado pelo teu tempo, valeu pelo papo, muito massa. Que a gente faça mais vídeos desses pra galera aqui também, para eles conhecerem um pouquinho mais do como que é a gente aqui por dentro, por trás das cortinas. Beleza? Valeu. Prazer é todo meu, achei muito legal a iniciativa e espero estar mais vezes com vocês aí, pessoal.